Para você também que está no vídeo, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Nós vamos estar hoje meditando na palavra de Deus, que está na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, versículo 22. Nós vamos falar de algo que ataca a todos nós, a angústia nossa de cada dia. Romanos 8, versículo 22. Eu vou ler do versículo 18, irmãos, até o versículo 24, mas nós vamos estar focados no verso 22, ok? Título da Sociedade Bíblica do Brasil: Os Sofrimentos do Presente e a Glória Futura. Diz assim o texto. Todos se encontraram, amém? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeita, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Verso 22, irmãos, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Amém? Oremos, igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, mais uma noite eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes, através do teu Espírito, para que venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nessa noite e colocarmos em prática, Pai. Senhor, que essa palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e venha frutificar, para que também possamos abençoar outras pessoas, Senhor, através desta palavra. Continua, Deus, conosco, nos sustendo com as suas mãos poderosas, a nós, os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o Evangelho, discipulando de forma genuína. Senhor, que o seu santo Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos desta terra. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, por meio deste esboço, angústia nossa de cada dia, nós vamos refletir sobre o fato de que, desde os primeiros instantes de vida até a morte, todos experimentam esse sentimento denominado angústia. Angústia de fome, angústia de dor, angústia de afeto, angústia de frio, angústia de calor, angústia de cansaço, angústia de amor, angústia de perda, angústia de vida e de morte. E vai por aí afora. Se a angústia é inevitável, qual o significado nós podemos lidar e quais lições podemos extrair desses momentos de angústia, de momentos difíceis?
Porque a Bíblia nos fala dessa angústia nossa de cada dia. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, a angústia nossa de cada dia, não é privilégio de ninguém. Romanos, que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 8, versículo 22, diz assim: toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, ou seja, toda a criação. Amados, vivemos num mundo, principalmente na nossa época, muito confuso. Guerras, rumores de guerras, né? A iminência de uma terceira guerra mundial está às portas. Claro que estamos orando, pedindo a Deus misericórdia, mas isso, por si só, angustia toda a população, né? Todos os habitantes deste planeta. Porque hoje a vida, os países estão interligados, né? E a geopolítica mexe com isso. Um falta alimento, o outro falta combustível, e vai afetando os outros. Então, queridos, todas essas coisas geram em nós também angústias. A angústia de ter que fazer algo, a angústia de ter que conquistar algo. E isso vai afetando o nosso coração, isso vai mexendo com a nossa ansiedade. E isso não é só isso não acontece só com os filhos de Deus, acontece com os crentes e com os não crentes. A angústia, ela assola a todos. Mas nós temos um mestre que nos ensina a tirar proveito até desses momentos difíceis, aprendizados, melhor dizendo, desses momentos difíceis. E olha que Paulo usa a expressão aqui, geme e suporta. Não é momentos fáceis, momentos de angústia nunca é um momento fácil. Mas nós vemos aqui que todos passam por esses momentos. Então, nós temos que parar e pensar, se todo mundo passa, nós não precisamos ficar nos martirizando, mas nós temos que pedir a Deus: Senhor, me ensina neste momento, me dá força para passar por esse momento. Amém, igreja? A angústia também pode estar fazendo parte da disciplina de Deus em nossas vidas. Lembra que a gente sempre fala que o Senhor, Ele disciplina o filho que ama? Lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 3, pode botar ali atrás para a gente? Ezequias diz assim, 2 Reis 19, versículo 3, diz assim o texto: este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados a hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Você imagina esse quadro, principalmente as mamães aí que tiveram parto normal. Imagina chegar a hora de nascer e não tem força para a criança sair e fica aquela dor da contração. Minha mãe teve parto normal, ela falou que era, meio da minha irmã, falou que era a dor mais terrível, né, que ela possa imaginar na vida dela. E esses momentos eu fico imaginando, quando eu leio esse texto, você imagina nessa dor sem solução, porque a criança não saiu. Então está aqui, Ezequiel está falando e ele está expressando uma dor que ele via, que era latente, né, das mulheres ali naquela época, e como na nossa época as mulheres que estão por parto normal, o grito, a dor. Nessa época não tinha nem um pouquinho de anestesia para aliviar, né? Então deveria ser aquele grito estridente. E ele está falando isso, está exemplificando este momento. E ele está falando que, mesmo nesses momentos terríveis das nossas vidas, né? Aí fica mostrando agora para a angústia, né? É uma disciplina de Deus, mesmo num momento tão difícil, mesmo num momento onde você possa achar que não tem solução, Deus está te ensinando, nos ensinando de alguma forma, irmãos. Deus está nos ensinando a passar, talvez, por caminhos mais estreitos, por caminhos mais difíceis, por caminhos de choro, por caminhos de lágrima. E ali o Senhor está, dentro de toda essa situação,
disciplinando a nós, para que nós venhamos a crescer em estatura de varões, de varoas, né? A imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a angústia, ela também move as nossas vidas nesse sentido. A angústia, ela tem o potencial, irmãos, de nos aproximar da palavra de Deus. Diz aqui no Salmo 119, versículo 67. Diz assim o texto: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, antes da angústia, eu andava, o que o salmista diz, que eu andava errado. Mas depois que ele foi afligido, o que aconteceu? Ele começou a guardar a palavra no coração. Porque nesse momento de aflição, ele foi buscar a palavra de Deus e ali ele encontrou conforto. Ele encontrou direção. Ele encontrou alento. Ele encontrou um porto seguro. E as angústias nos levam a isso. O que nós não podemos é correr para o lado contrário. Nós não podemos correr da palavra de Deus, mas nós temos que correr para a palavra de Deus, porque só aqui nós encontramos o remédio para a nossa angústia. O Salmo 119, versículo 50, o salmista também diz o seguinte: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus, irmãos, tem esse poder. Esse poder que mesmo nos momentos onde você acha que está tudo perdido, onde você está numa angústia tremenda, ela vivifica o teu coração, os nossos corações. Ela nos tira os nossos olhos da situação difícil e nos faz colocar os olhos no Senhor e ver que a nossa dependência vem dele. É dele. O Senhor nos ensina através da sua palavra. E a angústia, ela nos leva a buscar a palavra de Deus com mais afinco, com mais vezes. Ou seja, a angústia nos aproxima da palavra de Deus. O salmista diz aqui que se não fosse a aflição, ele não estaria guardando a palavra de Deus, né? Dá esse contraponto. Mas porque ele foi afligido, guarda a tua palavra. A angústia, irmãos, pode nos levar a conhecer melhor o nosso Deus. Algumas das qualidades do nosso Deus que podemos conhecer em momentos de angústia. Primeiro, o Senhor é bom. Abre para mim, Felipe, Naum, capítulo 1, versículo 7. Quando você está na angústia, quando você está num momento difícil, você correu para a palavra de Deus, você começou a ver o alento e você começa a entender que esse Deus criador dos céus e da terra, ele continua guardando as nossas vidas. Naum, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom e a fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor sabe, irmãos, que quando no momento da angústia nós corremos para Ele. Amém, igreja? Nós corremos para um porto seguro que é Cristo Jesus. Nós corremos para a sua palavra, nós corremos para baixo das asas, dos braços do nosso Senhor. O Senhor é bom. E o Senhor nos dá livramento, irmãos. Então, o primeiro ponto, a gente conhece mais afinco, mais próximo, a bondade de Deus. Segundo, o nosso Deus é Deus de livramento. Salmo 50, versículo 15. O salmista Davi fala aqui, ele diz, dentre tantas guerras e batalhas que ele enfrentou, tantos momentos de angústia e luta, ele fala o seguinte: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ou seja, o Senhor está mandando a gente invocá-lo no dia da angústia. Nesse momento difícil, invoca-me. Ele diz que ele
Ele nos livra. E nos livra. E o que acontece quando o Senhor nos livra, irmãos? O que todo crente fala, né? Quando Deus dá o livramento, glória a Deus, não é assim, irmãos? Glória a Deus, e tu me glorificarás. Isso me fez lembrar aqui um momento que meu pai deslocou o braço do ombro e tivemos que correr com ele na época, isso, com bastante tempo. Foi salvar umas tangerinas dentro do ônibus que ele comprou. Protegeu as tangerinas e esqueceu de se proteger. O que aconteceu? Caiu no chão do ônibus, deslocou o braço do ônibus. Deslocou o braço, né, dentro do ônibus. Desceu, achando que estava tudo bem. Quando o sangue começa aqui, os ligamentos saem, né? Já desloquei também, quando eu caí de bicicleta. E aí fui ver ele no hospital público. E lá no hospital público nada de atender. E ele ali já tinha tido alguns AVCs anteriormente. Eu e meu irmão preocupado dele ter outro. Corremos com ele para o hospital Balbino na época, foi onde tinha um ortopedista perto. E ali o ortopedista atendeu ele. E aí começou o ortopedista a tentar colocar o braço dele no lugar. E falou, não, a musculatura desse coroa é forte, não está conseguindo. Ele botou um peso lá para poder aliviar, né? Estava o ortopedista e o fisioterapeuta do hospital tentando botar no lugar. Aí o ortopedista começa a falar, e talvez vai ter que ir usar o centro cirúrgico para anestesiar ele, para a gente botar no lugar. E quando eu estava com ele, a minha irmã chegou, a minha irmã foi lá para ver os custos, só viu o cara somando, falou, você tem plano? Não. Somando. E o cara olhava, cada vez que ele falava que não, o cara arregalava os olhos assim, né? O valor que estava dando, né? E no momento ali chegou um outro ortopedista, que estava para render o plantão do outro. E ajuntou os dois ortopedistas, mais o fisioterapeuta, e eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia, que esse braço entre no lugar. Os médicos me olhando, deu uma hora, irmãos, o braço entrou no lugar. Aí foi um grito, foi um grito de alívio. Glória a Deus, o médico olhou assim, glória a Deus. O médico olhou e lá dentro na sala ele falou assim, olha, glória a Deus, eu estava ficando com pena de vocês, o negócio ia ficar caro. E o braço foi para o lugar, botou na tipóia, graças a Deus, passou por mais essa. Mas nos momentos que eu quero dizer com isso, irmão, nos momentos de angústia que aparecem na vida da gente, o Senhor abençoa, nos dá o livramento, e a gente, né, o crente automaticamente glorifica a Deus. É isso o que ele está falando aqui no versículo 50, no capítulo 50, no versículo 15. Né? O dom livramento, vocês me glorificará. Então, amados, continue olhando, continue se aproximando do Senhor. Outro ponto que a gente conhece também a Deus, de mais perto na nossa angústia, nós vemos que o nosso Deus é um Deus acessível. Ele não está longe, ele não está distante. E muitas das vezes, quando tudo vai bem na vida da gente, parece que Deus está distante, mas ele não está, ele está perto. Na angústia, isso é notório. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, segundo livro de Crônicas dos Reis, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 4, diz assim, mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, foi por eles achado. Quando na angústia voltaram a buscar a Deus, eles foram por eles achados. Deus se fez ser achado, moveu a favor deles. O Senhor move, irmãos, a favor de nós. É nos momentos da angústia, onde parece que o Senhor está bem mais próximo de nós. Mas é porque nesses momentos nós estamos buscando a Ele cada vez mais e mais. Então, a presença de Deus, o Senhor, ele parece, né, se torna mais acessível. Mas Ele sempre está ali acessível. Nós aqui, muitas das vezes, não buscamos da forma que devemos buscar. A angústia também
nos mostra nos momentos que o nosso Deus é Deus que responde e anda conosco. O Senhor sempre está conosco. Em cada momento da nossa vida, Ele está conosco. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 3, diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde ando. O Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele caminha conosco. Mesmo nos desertos da vida, Ele está conosco. Mesmo nos desertos da vida, Ele não desiste de nós. Amados, na angústia, Deus se revela a nós de uma forma especial. Eu me lembro num momento difícil, né? Todos sabem o que nós passamos. Quando eu recebi a notícia do falecimento do Davi, a Fernanda não podia ficar comigo no hospital, só podia ficar uma pessoa, então ela estava mais cansada. Eu falei, vai que eu fico com ele, amanhã você me rende, né? Na esperança dele sair do hospital, né? E quando a médica me deu a notícia, estava tentando ressuscitar ele, né? Desfibrilador lá, me mandaram descer para a sala, os médicos me deram a notícia e eu vi as lágrimas e só sabia falar: Jesus, eu te amo. Eram as palavras que saíram da minha boca, naqueles momentos ali de choro eu não sei como saíram essas palavras da minha boca, era o próprio Espírito Santo, né? E nisso que eu estava ali na minha angústia, no meu sofrimento, eu clamando ao Senhor e falando: Senhor, eu te amo, me dá força, Senhor, eu te amo. Irmãos, algo sobrenatural aconteceu. Eu senti uma mão passar como se fosse uma pessoa, e eu creio que estava. Passou a mão pelo meu ombro, que assim, eu de cabeça baixa chorando, e senti acolhido. E quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém. E continuou sentindo da mesma forma esse apoio. Queridos, Deus, Ele está conosco. Ele anda com a gente. Mesmo nos piores vales da vida, Ele está com você. A angústia, ela nos aproxima mais do Senhor, nos aproxima mais da palavra do Senhor, nos ensina a andar com Deus de uma forma mais de perto, de buscar mais a presença do Senhor. A angústia também, irmãos, ela nos permite conhecer os verdadeiros amigos. Você quer provar se alguém é teu amigo? É olhar para ele para olhar para os seus amigos na hora da angústia. Porque amigo que é amigo não foge na hora da angústia, muito pelo contrário, está junto. Eu me lembro lá no hospital lotado. Amigos, irmãos, Cristo, né, que são amigos também. As pessoas estavam ali próximas da gente, ajudando, preocupadas conosco, né? E em momento algum nos sentimos nesse sentido, né? Em nenhum sentido desamparado, nem de Deus, nem de amigos que estavam ali próximos. Né? Em Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia faz o amigo. Em todo tempo ama o amigo, ou seja, em tempos bons, em tempos ruins, o amigo, ele continua, o amigo verdadeiro, ele continua amando. Mas na angústia, esse amigo vai a um nível maior, se torna. A palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos, amém, Deus? E dentro desses momentos, é um filtro. O Senhor permite que a gente passe e também nos mostra essa situação. Filtra essa circunstância e mostra quem está com você, quem não está com você, né? Então,
A angústia também serve para isso. Nos momentos de dificuldade, que vemos nitidamente quem está conosco ou não. Lembra do filho pródigo, irmãos? Quando ele foi, pediu a herança do pai dele e foi embora. Ele gastou tudo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava ali, parecia que ele era rei, pagava a conta de todo mundo, estava tudo tranquilo, cheio de amigos, entre aspas. Quando ele perdeu tudo, não tinha um para dar um prato de comida. Um prato de comida. Então, amados, a angústia serve para também, nesses momentos, a gente olhar e ver quem está conosco e quem não está conosco. Às vezes a pessoa não vai ali poder te ajudar da forma, às vezes, que você quer ou espera, mas a pessoa vai falar contigo: ó, estou com você, estou orando por você, estou aqui com você. Então, assim, é amigo da pessoa que está junto. Amém, queridos? A angústia nos ensina a ter atitude. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Amados, a angústia, às vezes, ela tem o poder de nos colocar como se fosse um precipício, e que nós teríamos que dar um salto desse precipício para pular, para chegar do outro lado. E muitas das vezes a gente fica com medo. E muitas das vezes eu falo contigo: ó, vai que eu sou contigo. Continua caminhando que eu sou contigo. Aí o que acontece? Começa vivendo, algo que te obrigue a fazer. Ou você vai naquela direção que Deus está mandando. Um exemplo melhor: o apóstolo Pedro, quando está lá no barquinho, todo mundo achando que Jesus era um fantasma, ele fala: então, mestre, que eu vou até o Senhor. Foi um momento de angústia, um momento que o barco ali ia afundar. Então ele queria, aquele momento impeliu ele a usar essa fé. E ele foi, botou o pé na água e andou em direção a Jesus, quando Jesus falou: então venha. E quando ele estava olhando para Jesus, ele foi andando. Mas um momento ele se mostrou fraco, ele começou a olhar para as águas, nem afundou. Mas mesmo assim Jesus estava ali para socorrer. Então, queridos, às vezes os momentos de angústia nos coloca e nos leva a um funil, que afunila e nos leva naquela direção, e aquela direção, quando nós estamos debaixo da oração, estamos buscando a Deus, é aquela direção que nós devemos seguir. Só que às vezes a gente fica com medo. O Senhor fala: salta, não vou não, salta. Aí Deus manda as tempestades, furacão, para a gente ir em diante, irmãos. O Senhor nos ensina a ser fortes nos dias de angústia. Claro, pastor, como é que é isso? Eu estou sofrendo, eu não vou chorar, você pode. Não, chore. Busque a Deus, ore aos pés do Senhor, busque a Ele. Sabe, é tudo um processo, é tudo um caminho que Deus vai levando a gente, para nós estarmos cada vez mais perto dEle. Façam o que Deus está mandando você fazer. Porque o nome dEle, além de Ele nos abençoar, lembre-se sempre, além de Ele nos abençoar, o nome dEle é glorificado nessas situações. A angústia revela quem tem raiz e quem não tem. Mateus capítulo 13, versículo 21 diz assim: quem não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, a angústia, quando ela bate, quando a perseguição vem, aqueles que não estão alicerçados na palavra de Deus saem correndo, não se firmam, negam a Cristo, ou vivem um outro evangelho que não é o de Cristo.
Mas aqueles que estão firmados em Cristo, eles continuam de pé. A angústia também gera esses momentos, de você ver a pessoa ali passar momento difícil, né? Quantos de nós já passamos momentos difíceis, amém? E quantos de nós já vimos também pessoas passando, amigos, né? Parentes, irmãos de Cristo, passando momentos difíceis, e ali traz até uma lição para a nossa vida, amém, igreja? Às vezes, quantas das vezes eu já fui para animar a pessoa, eu saí animado da situação que a pessoa estava vivendo, né? A irmã Nilza, quantas das vezes, aquela mulher na doença dela, a gente ali levanta a palavra para ela, e ela, vendo que todo aquilo que a gente estava fazendo, o evangelho surtiu efeito no coração dela, e a gente saía animado daquela circunstância de angústia que ela estava passando. Sabe, irmãos, é raiz. Você acaba raiz do evangelho. Como diz a palavra lá, o justo, ele está afirmado e ele dá tempo, ele dá fruto em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque está firmado na palavra, porque foi provado pelo fogo. Deus está conosco nas angústias da vida. A angústia, ela nunca será maior nas nossas vidas do que o amor de Cristo. Ela nunca vai apagar o amor de Cristo das nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O que pode nos separar, irmãos, do amor de Cristo? Nada. Nada. Nada e ninguém. Nada. Jesus, ele sofreu por nós, irmãos, a maior de todas as angústias. Lá em Marcos capítulo 14, já estamos ensinando, Marcos capítulo 14, nos versículos 33 ao 36. Diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Papá, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita como eu quero, e sim o que tu queres. Amados, a palavra diz que ele levou Pedro, Tiago e João. Ele não queria estar sozinho. Ele se afastou um pouco deles. Ele estava sentindo tomado de pavor e angústia. Senhor Jesus, Rei dos Reis, estava passando por esse momento difícil. Ali mostra uma das evidências bíblicas de que Deus encarna, né? Ali a angústia, ali Jesus sentindo o pavor de morte. E naquele momento, não pense que Jesus estava, como é que eu vou dizer, muitos, e eu também tenho esse entendimento, do que Jesus estava aqui
com tremenda angústia e pavor, irmãos, era do fato que ele ia chegar nessa cruz, neste lugar, ia chegar de volta, e ele ia experimentar algo que ele nunca havia experimentado, como Deus Filho. E o que Jesus nunca experimentou como Deus Filho? A ausência de Deus Pai. Porque em dado momento na cruz, quando Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, lembrando que ele não pecou, ele levou sobre si os nossos pecados, ele clama e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que queria dizer: meu Deus, por que tu me abandonaste? E naquele momento, eu creio que era o que estava gerando aqui essa angústia no Senhor. Mas ele disse: Pai, trocando aqui em miúdos, Pai, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Se eu tenho que beber esse cálice da sua ira, eu beberei. E assim foi. Mesmo na angústia, o nosso mestre continuou a obedecer. Mesmo na angústia, o nosso mestre continuou submisso à vontade de Deus Pai. E depois dessa oração e desse momento, a palavra diz que o Senhor enviou a ele anjos assim. Sim? E essa oração foi tão angustiante, irmãos, tão angustiante, que nessa oração o suor dele se verteu em sangue. E os cientistas dizem, para que isso aconteça, o nosso sangue tem que correr numa velocidade tamanha para que ele venha sair pelos nossos poros. A angústia tem que ser tamanha para que o suor, para que o sangue saia dos nossos poros, em vez do suor, em vez de vermos o vidro. Então a angústia que Jesus estava vivendo aqui era terrível, era terrível. E ele pagou o preço por nós. Ele suportou a angústia por nós. Ele não nos abandonou. E ele nunca nos abandonará, irmãos. Sabe, às vezes você está passando por um momento aí terrível de angústia, você que também está em vídeo. Lembre-se que você não está sozinho no barco da angústia. Agora, tente encarar isso como um momento pedagógico de Deus para a tua vida. Sabe, se coloca aos pés de Cristo. Sabe, Senhor, o que tu quer me ensinar com esse momento? Senhor, me ajuda a despir das coisas do meu coração e a encher, Senhor, o meu coração com as coisas do alto, com a tua palavra, com a oração, com a tua santa presença. Sabe, busque do Senhor, irmãos. Busque do Senhor, porque muitas das vezes os momentos de angústia que vêm sobre nós é o que o Senhor está nos ensinando. Ele está ali nos direcionando. Ele quer que nós venhamos a estar mais perto. Ele quer que nós venhamos a aprender mais dele. E às vezes nos acomodamos em certas circunstâncias. Assim como a águia faz com o seu filhotinho, né? A filhote da águia, quando ela vê que ele está pronto para voar, porque a águia tem que ficar alimentando, né? O filhote, tem que ir lá botar a comida na boca. Aí chega um momento que ele já está ali, ela vê a penugem dele pronta, está lá no alto, né, das montanhas, né? E ali, quando ela vê que está tudo, já está pronto para voar, o que ela faz? Ela começa a dar umas empurradas com o bico assim. Se ele não vai, ela começa a deixar o ninho desconfortável. Aí vai tirando as penas do ninho, né? Aí daqui a pouco começa a ficar aquelas palhas, começa a incomodar o filhote. Até que uma hora o filhote vai e ela lança ele, porque ela sabe que ele vai voar. E assim Deus muitas das vezes faz conosco, irmãos, para nós venhamos a alçar altos voos, né, no Espírito Santo. Então, queridos, sabe, deixe Deus te guiar nesse mar da angústia, ou nesse céu da angústia que às vezes você possa estar passando, mas busque o Senhor. Deixe Deus te conduzir. Vamos deixar Deus direcionar o vento certo que temos que aprumar as nossas asas para chegarmos aonde Ele quer que nós venhamos chegar. E para que toda essa circunstância, além de Ele nos abençoar,
o nome dele ser glorificado em nossas vidas. Amém, igreja? Amém? Amém. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não fique, sabe, Senhor, pastor, estou passando um momento difícil, angústia. Estamos aqui para ajudar, para estarmos juntos, orar juntos, conversar, ajudar a passar por esse momento. Mas lembre-se sempre, Deus está contigo. Não desista de você, porque Deus não desistiu de você. Então vá em frente, olhe para o Senhor, dependa dele. Nós vimos aqui o exemplo do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, que passou um momento tão grande de angústia, e ele não desistiu, ele continuou buscando o Pai, a direção do Pai. Que nós venhamos a todo momento, irmãos, a buscar a direção de Deus, a estar atento à voz de Deus, para que possamos passar por esses momentos de angústia com alegria no coração, através do Espírito Santo. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar para encerrar aqui com os irmãos, e logo em seguida nós vamos estar aqui servindo a ceia do Senhor. Santo Pai, querido Deus, Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes, Senhor, que somos pobres, somos fracos. Tu sabes das nossas debilidades. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece as nossas angústias. O Senhor sabe dos nossos sofrimentos. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com a sua santa misericórdia. O Senhor venha nos perdoar, Senhor, por muitas das vezes pensamentos ou palavras que proferimos nesses momentos difíceis que desagradam o Senhor. Às vezes murmuramos, às vezes oramos algo sem pensar. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a passar por esses momentos e a alegrar o teu coração. Nós declaramos que somos totalmente dependentes disso. E que sem o Senhor realmente nós não conseguimos passar. Mas entendemos e vemos através da sua santa palavra que quando nós dependemos, quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando nós dependemos do Senhor, o Senhor nos dá força para andar. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós a passar por esses momentos e que venhamos passar de uma forma que venha a alegrar, Senhor, o seu coração. Dá força a cada um de nós. Abençoa, Senhor, continue abrindo as portas, as janelas do céu sobre a vida dos seus filhos. Continue nos abençoando, nos direcionando segundo a tua vontade, ajudando-nos, Pai, a estar de bem todo o tempo. Nós dependemos de Ti e declaramos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Continua conosco, Pai, operando em nossas vidas, nos fortalecendo. É o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Vamos